O exame citopatológico em si, né, a gente não tem muito mistério que envolve esse exame. É um exame simples, né? A citologia cérvico-vaginal é um método de screening, um rastreamento bastante sensível, de baixo custo. Ele é difundido e aceito no mundo inteiro, né? Todas as mulheres conhecem esse exame, todas as mulheres se submetem a ele. Então, é bastante tranquilo nesse ponto a gente fazer esse convencimento. O rastreamento do câncer com esse método de citologia cérvico-vaginal, ele é superior a 80%, nos casos ainda de carcinoma in situ, né? Isso segundo o manual do Ministério da Saúde. E ele tem um percentual de falso negativo, mais ou menos na casa de 20%. E esse percentual, que num princípio parece alto, né? Ele reduz para menos de 4% quando a gente realiza o exame por 2 anos consecutivos. Então, tá aí a importância da gente fazer a fundamentação, né, para aquela orientação que a gente tem de se realizarem 3 exames negativos consecutivos, para que então a gente possa liberar para que o exame seja trianual, né? Então é para a gente ter a segurança de que não é um falso negativo que a gente tem em mãos. A técnica e o material da coleta são materiais simples, né? Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar do espéculo de Collins, que é aquele espéculo normal, que acho que todos, né, que trabalham com isso já conhecem. A espátula de aire, que é esse palitinho, parece um palitinho de picolé, né, modificado. A escova cervical. Então, a espátula de aire, ela vai realizar a coleta da ectocervix, dessa forma que está aqui. E a escova endocervical, a escova cervical, citobrush, né, cada um chama de um jeito. Ela é para isso aqui, para a gente realizar a coleta endocervical. Além do espéculo, da espátula de aire e da escova, o que mais que a gente precisa? A gente precisa de um fixador de boa qualidade, né? Que pode ser um álcool no mínimo a 70% ou spray. Esse spray a gente pode comprar ou aquele spray, o Cito Spray chiquérrimo, bacana, né? Que vende nas cirúrgicas por aí. Ou a gente pode usar algumas alternativas, como a gente usa no nosso ambulatório há muitos anos. O spray que a gente usa lá é laque de cabelo. E funciona super bem. A gente tem uma fixação boa. Como fixador, a gente usa laque de cabelo como fixador. Se vocês entrarem na lista de material padronizado do Hospital das Clínicas, vocês vão ver lá, laque de cabelo. Ele é para material padronizado. É o que a gente usa na fixação das nossas lâminas. As lâminas têm uma alta qualidade com ele. Ele não tem aquele spray, é um spray muito delicado, ele não varre a lâmina. A qualidade do esfregaço fica muito boa, o custo cai muito, e sem contar o cheirinho que fica no consultório, que é muito bom, né? O cheirinho da laque, que fica tudo de bom no consultório. Além do fixador, então a gente tem que se preocupar com a qualidade do fixador. Se usarem o álcool a 70%, tem que certificar que se realmente ele está a 70%, que é a concentração mínima, né? Então é de 70 para cima. A pinça de Cherron, que é essa pinçazinha que está aí nesse slide. A solução de ácido acético a 2,5 e a solução de Schiller, a solução de ácido acético para a gente fazer depois da coleta a limpeza do colo e a solução de Schiller para a gente fazer o teste de Schiller ao final. Lembrando que para fazer a coleta para fins citopatológicos, não é interessante usar nenhum tipo de lubrificante. E nem fazer, não se é recomendável fazer o toque ginecológico antes da coleta. Então a coleta ela tem que ser feita, é a primeira coisa que se faz, passou o espéculo, faz a coleta e depois sim, aí vai fazer a limpeza com ácido acético, teste de Schiller e por último a gente faz o toque, né? Se for o caso. Então o esfregaço ideal, uma lâmina bem confeccionada, ela tem alguns itens que são determinantes. Primeiro é a condição técnica da coleta. Quem é essa pessoa que está realizando a coleta? Ela está apta para isso? A condição técnica dela é adequada? A composição celular da amostra. Eu preciso ter nessa amostra células da ectocervix, células da endocervix e células da zona de transição. Então, eu preciso ter todos esses itens na minha amostra. Os dados clínicos da mulher. Os dados clínicos são importantíssimos para que o patologista possa fazer uma análise
adequada. A idade dessa mulher, a data da última menstruação, se ela tem algum histórico de radioterapia pélvica, se ela usa algum hormônio, seja de reposição, seja como método contraceptivo. Por quê? A partir desses dados, o patologista consegue delimitar um perfil de normalidade e aí sim ele analisa aquela lâmina e emite um laudo de normalidade ou não. A fixação adequada do material. Não adianta nada a gente fazer um exame belíssimo e pecar na hora da fixação. Além da qualidade, é importante a gente não se esquecer do tempo de fixação. A fixação tem que ser um processo rápido, tem que ser dentro de um prazo máximo aí de alguns segundos, para que a gente não crie nenhum artefato de dessecamento na lâmina. E além disso, tem a confiabilidade do laboratório, né, que é uma coisa que já não está muito sob nossa responsabilidade, mas que a gente participa muito desse processo. Como? Se eu tenho, com frequência, eu pego resultados que são conflitantes com a história clínica, eles não divergem daquilo que eu vi durante o exame, se isso tem acontecido com frequência, um exame feito sem escova não tem credibilidade. Ok? A avaliação do resultado. Eu acho que, eu ainda falo, a gente fala em tom de brincadeira, mas no fundo é um pouco verdade, que a técnica em si, ela não tem nenhum mistério, né? Eu ainda costumo brincar assim que passar o espéculo e rodar o palito lá dentro, qualquer um faz. Mas e aí? O que nós vamos fazer? O que nos difere, né, de um exame bem feito? O que difere é que eu não vou colher esse material, mandar para o laboratório e acabou o meu trabalho. Não é isso. Eu preciso avaliar esse resultado. Eu preciso comparar o laudo do patologista com o que eu achei no dia da coleta. Então, está realmente de acordo aquilo que eu vi com aquilo que veio para minha mão? Ou tem algum dado ali que está conflitante? Tem alguma coisa que me sugira que eu preciso encaminhar essa paciente? Comparar o laudo com o teste de Schiller. É muito comum a gente ter pacientes com o teste de Schiller positivo e com o laudo normal. O exame dela vem normal e ela tem um teste de Schiller positivo. Isso indica o quê? Que existe uma atividade celular anormal, que merece investigação, mas que ainda não acusou no exame, né, no citopatológico. Então, eu preciso fazer essa comparação. Por isso, não dá para a gente imaginar, nos dias de hoje, com todo esse recurso que a gente tem, como ainda acontece em alguns lugares, de deixar o exame para ser entregue na portaria, né? A gente precisa, e olhar só aqueles que têm alguma alteração no laudo. Às vezes, a consulta teve alteração, e o laudo vem normal, e a gente precisa cercar isso de alguma forma, tá? E, além disso, né, na avaliação do resultado é que a gente consegue fazer os encaminhamentos e a prescrição de enfermagem de acordo com o protocolo de cada serviço. Bom, aqui é só para a gente poder lembrar, né, em cima disso ainda, da importância que tem o teste de Schiller. Por quê? Na evolução do câncer, o que acontece? A gente sabe que as alterações celulares, elas vão acontecer aonde? Nas células parabasais, aquelas células de reserva mesmo, as subcolunares de reserva. Então, o que acontece? Essa alteração, ela começa aqui embaixo no extrato, ó. Ela começa aqui. Quando ela está desse jeito aqui, o exame citopatológico que é colhido aqui em cima, ele vem normal. Mas a alteração está aqui, ó. Né? Aqui, quando ela já está mais evoluída, olha, a alteração está aqui. Mas quando eu colho o exame, eu vou colher células superficiais aqui, o exame vai vir normal. Mas olha a alteração lá embaixo, né? Então, o que acontece? A gente precisa pensar no teste de Schiller como uma alternativa para a gente identificar isso. Porque isso é prevenção de câncer de colo. O câncer do colo é uma das poucas neoplasias que a gente tem meios eficazes de prevenção. Prevenção é diferente de diagnóstico precoce. Câncer de mama, a gente vai identificar o nódulo já maligno pequeno. Aqui não, a gente identifica essas células aqui, são células em desarmonia, mas ainda não é um câncer. A gente consegue identificar antes que isso vire um câncer.
Daí a importância. Olha só, esses casos desse jeito aqui, a gente identifica no teste de Schiller. Olha aqui para vocês verem. Essas fotos foram tiradas no ano passado, no Centro de Saúde Goiânia, que é um centro de saúde aqui de Belo Horizonte, onde a gente acompanha o ensino clínico, né, da disciplina de saúde da mulher. E aí a gente tem aqui um colo que aparentemente seria normal, aqui está o orifício dele petitinho, né? Tem uma raja de sangue aqui, mas é da coleta mesmo, da escovinha. Então, colo normal, a gente olha, ele está todo epitelizado. A sensação, e o teste de Schiller, a leitura dele é em cima disso. Quando eu olho para esse colo, o que eu espero? O que eu imagino? Eu imagino, como o tecido dele é todo homogêneo, eu imagino que ele vai corar homogêneo, né? E aí, olha só o que acontece. Quando a gente vai e passa o Schiller, olha lá. Para nossa surpresa, ele não cora de forma homogênea. Esse é um Schiller positivo. Então, o que isso indica para mim? Eu posso dizer que essa mulher tem um câncer? Não, não posso dizer isso. O teste de Schiller, ele não é um teste diagnóstico. Ele é um teste que vai auxiliar na busca do quê? De atividade celular anormal. O que eu posso dizer aqui? Que existe, sim, nessa área, que é uma área, né, Schiller, que não impregnou, é um Schiller, uma área iodo negativa, eu posso afirmar que é uma área de atividade celular anormal. Qual é o grau de anormalidade? E o porquê disso, quem vai me dizer é o patologista. Seja na citologia, seja na biópsia, que é o segmento. Mas é o exame que me proporciona condições de encaminhar essa paciente ao serviço propedêutico do colo para que ela possa efetivamente ter uma prevenção de câncer de colo. Quando a gente deixa de fazer o teste de Schiller, eu privo essa mulher do direito de realmente ser atendida em caráter preventivo. Então, é uma responsabilidade muito grande não realizar o teste de Schiller. Tá? A classificação de Bethesda eu achei interessante da gente estar trazendo, que é a forma, né, a descrição do nosso laudo hoje, ele foi unificado, né, e ele vem desse jeitinho. E essa classificação ela foi desenvolvida com o fim de uniformizar essa terminologia diagnóstica, né? Então, assim, ela vem facilitar essa comunicação entre o patologista e aquele profissional que está sentado no banquinho lá realizando a coleta. E a contribuição mais importante, ao nosso ver, é a incorporação da avaliação da adequabilidade dessa amostra. Então, vem como parte do relatório a adequação da sua amostra, né? A partir disso, a gente tem condição de ter um olhar crítico sobre o nosso próprio trabalho. Aqui eu coloquei as categorias de classificação, só para a gente poder lembrar, né? Então, ele vem descrito. A amostra sem anormalidades, ou vem lá, é o que a gente vê sempre, né? Alterações celulares benignas, reativas, reparativas, ou reacionais, né? Igual tá aqui, ó. Associadas a reparo, atrofia, radiação, ele coloca associado a quê? Então, isso é muito interessante, porque isso enriquece a nossa avaliação e nos auxilia também na hora de dar esse resultado. Ou quando ele vem lá, anormalidades em células epiteliais. Pode ser alterações em células escamosas ou em células glandulares. Muito comum da gente ver, né, ascos, que são atipias sem significado determinado. Então, às vezes, o patologista, ele faz uma avaliação das células escamosas, ele viu que tem alguma coisa ali que não está legal, mas ele não sabe dizer ao certo o que é. Né? Se ele não sabe dizer ao certo se foi um dessecamento, se tem realmente uma atividade anormal, então ele coloca isso, né? É uma alteração sem significado determinado. E a conduta, de acordo com o protocolo, é da gente repetir esse exame, daí a 6 meses ou daí a 1 ano, dependendo de cada lugar. Né? LZIL, que são as lesões de baixo grau, incluindo, né, atividade por HPV, né, que é o antigo displasia leve, que a gente nem usa esse termo mais, ou HZIL, que são as lesões de alto grau, né? Ou o carcinoma epidermoide, que vem lá, CCE de colo uterino. Raramente a gente vê isso numa citologia, né? Normalmente vem HZIL ou LZIL,
e o carcinoma mesmo ele é diagnosticado na biópsia. Lembrando isso, né? Que a citologia, ela tem um caráter importantíssimo, mas quem vai realmente bater o martelo no diagnóstico é a biópsia. E as alterações glandulares? Então, é importante a gente lembrar, né, dos detalhes do exame. O patologista ele vai avaliar a sua amostra de acordo com os dados que você forneceu. Então, se ele vê célula endometrial no ambiente vaginal, numa mulher pós-menopausa, então ele vai colocar isso lá, mas ele não vai colocar em negrito. A gente é que tem que estar atento de que aquela célula está no lugar errado, né? E despertar para o que isso pode representar. O AGUS, né, que é a alteração de significado indeterminado em células glandulares, os adenocarcinomas, né, e outras neoplasias malignas que podem aparecer nesse exame e que estão descritas, estão contempladas na classificação de Bethel.